Hoppercast para você com um tema muito bacana para as instituições de ensino superior, faculdades, centros universitários, universidades. Risco tributário. Quem que vai conversar com você? Dr. Felipe Piazzi. Felipe, querido, tudo bacana? Tudo bem, Vianney. Mais uma vez, obrigado pelo convite. O Felipe é uma pessoa assim que honra instituições de educação no Brasil inteiro, honra a faculdade que ele fez, honra o diploma que ele tirou, porque ele tem atuado na advocacia educacional e na tributária, muito mais na mitigação de risco do que na solução de problemas do passado. Esse é o grande objetivo, né? Essa é a pegada, né? Do direito é, sobretudo, mitigar risco e, sobretudo, gerar resultado. Gerar resultado. Eu tenho uma pauta para você que muitas universidades, a gente tem uma transição na área tributária, desde as antigas instituições filantrópicas, desde as que não eram filantrópicas, mas eram sem fins lucrativos, depois tem as comunitárias, aí depois vem um movimento no Brasil de 1995 até 2005 de redefinição da figura jurídico-tributária de várias instituições que eram sem fins e passaram a ser com fins. Então isso é muita transição de imposto, depois vem a regra do ProUni, depois vem o FIES, vem os passivos do FIES. Então tem muita questão tributária que afeta o ensino superior. Qual que eu esqueci de falar? O SEBAS, né? O SEBAS e os requisitos que se tem para que se cumpram o certificado de SEBAS, que antes a gente tinha uma lei, a Lei 12.101, que é substituída, há um reconhecimento de inconstitucionalidade, inclusive, né, quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, eu já defendia a inconstitucionalidade dessa lei, porque o modelo dela era errado. E depois vem um movimento do Congresso Nacional criando a Lei 128, Lei Complementar 128, que estabelece, portanto, os novos requisitos, aquele requisito quantos alunos para que você fazer um múltiplo de vagas para manter a imunidade das contribuições sociais que são pesadas para as instituições. Se livrar delas se livrar no bom sentido aqui, tá? E isso acontece ou pelo ProUni ou pela filantropia. Exato. No ProUni tem um elemento de abertura das portas, assim por diante. Há uma política social em relação à imunidade, já vai dentro da lei complementar. Tá. Agora me diz quais são os riscos que as instituições têm que estar atentas hoje. Vamos falar aqui, 2024 para frente, onde é que eu tenho que estar iluminando para eu não tropeçar? Vianney, nós estamos diante de um cenário ainda muito nebuloso em relação às questões tributárias. E por quê? Porque o Congresso, o ano passado, aprovou uma reforma tributária, há uma mudança significativa da estrutura dos tributos que incidem sobre o consumo. Então a gente está substituindo 5 tributos, a gente está tirando o IPI, o ICMS, o ISS, PIS e COFINS e trocando por outros tributos, o imposto seletivo, a contribuição sobre bens e serviços, o imposto sobre bens e serviços, e a gente vai olhar nesse cenário, vai ter uma contribuição estadual que vai vir ainda. O grande problema e a grande dificuldade que a gente tem é que todas essas mudanças ainda foram feitas no plano constitucional. A Constituição estabelece normas gerais. Há necessidade de uma outra norma que vai dizer como é que vai funcionar esse jogo. O disciplinamento. Exato, ou a regulação das regulação. Veja, essa reforma tributária está pegando 30 anos, 30 e poucos anos de Constituição, de jurisprudência dos outros tributos, de lei, está rasgando e vai criar-se uma nova. Porque, veja, eu crio na Constituição, a Constituição desce para a lei complementar, depois cada ente federativo, estados, municípios e União vão criar as suas normas, aí cada autarquia desses entes vão criar suas portarias, instruções, é um sem fim, e depois sobra tudo para o judiciário começar a julgar as controvérsias que há. No contra-ataque. Na verdade, se propôs uma simplificação tributária que há um período de transição longo, que é de 50 anos, então provavelmente vai corrigir os problemas, claro. Exato, porque muda muito nesse caminho a forma de se tributar, mas fato é que nós estamos hoje diante de uma reforma tributária feita apenas no plano constitucional, naquele primeiro nível. E aí, 2024 vai ser reservado para que o Congresso Nacional vote as leis gerais, que são essas leis complementares. Para
Quais são os riscos? Para a educação, a gente precisa entender, para os que têm finalidade lucrativa, a gente precisa entender como é que serão feitos. Sobretudo, ele vai deixar de recolher o ISS, vai deixar de recolher PIS e COFINS. Isso eu estou falando de maneira geral, tá? Tem um período de transição nisso. Ele vai deixar de fazer esse recolhimento por outros tributos, só que a gente não sabe como é que vai acontecer, como é que é o funcionamento desses novos tributos, porque não tem lei ainda. Então ele não está vigente, por óbvio, mas a gente precisa aguardar para ver como virar a lei, porque a lei agora ele criou um tributo que é IVA, que é Imposto sobre Valor Agregado. E é o IVA que a gente chama dual, ou seja, cada um vai poder cobrar uma parte. Então vão ter tantas normas que a gente não sabe. Se propõe uma alíquota única, que é maior, então, o setor de serviços, você que é uma entidade com finalidade, sem finalidade lucrativa, você se prepara para o impacto econômico que a reforma tributária lhe trará. Certamente lhe trará. Porque, veja, o que ela promete? Ela promete que quando eu, empresa, vender os meus serviços para outra empresa, então eu, um escritório de advocacia, vendo os meus serviços para a sua instituição de ensino. Você vai poder tomar crédito do imposto que for relacionado a tudo isso. Só que você, instituição, quando você vende para a pessoa física não vai tomar crédito do que você vendeu. Claro. O que quer dizer que é bem provável que o seu serviço aumente o custo. Só como é que eu vou aumentar o custo desse meu serviço no impacto econômico? Se eu não tenho margem e se o mercado já está tão estrangulado nas minhas margens. Ou eu vou ter que amargar um prejuízo, ou eu vou ter que diminuir minhas margens de lucro. Porque uma reprecificação a sociedade não vai aceitar. Certamente. Certo? Sobretudo com o crescimento de uma educação à distância que naturalmente já traz um preço menor, né? Aí aquela clássica solução mundial que você tem o preço do serviço e o imposto separado. Claro, a pessoa paga um boleto unificado, mas o boleto vem discriminado. Não, a sua mensalidade continua 250, mas agora tem mais 75 que é imposto. Sim. No Brasil, o que acontece? A gente pagava tudo isso embutido. Isso. Porque era um tributo que a gente chama de repercutindo no preço final. Em outros países, como por exemplo os Estados Unidos, tem uma estrutura do sales tax, que é esse modelo. Isso aqui custa 10, mais 8, 7, 5% de imposto, vai custar 10,50, vai custar 10,70 e assim por diante. E o consumidor tem explícito o que está pagando. O que está pagando. No fim do dia, ele pagou os 10,70 que ele ia pagar. O que se pretende no Brasil é que haja mais transparência, por isso que eu estou colocando agora o chamado IVA, que é para dar esta transparência e ele saber. Isso é novidade? Não, não é novidade. Hoje, se você for no mercado, você vai retirar sua notinha, no final vai estar escrito lá quanto você pagou. Só que a sistemática que se tem no Brasil é uma sistemática que a gente chama de impostos indiretos. Eles acabam repercutindo no preço final e com isso você acaba pagando tudo no mesmo bolo e você não sabe o que você pagou ou deixou de pagar. Então a ideia do IVA é tornar isso mais claro. Mas o que é que traz hoje de importante para a atenção? A atenção é para que a alíquota vai ser uma alíquota única. Alguns setores terão redução destes serviços, inclusive os estudos que fundamentaram esse modelo criticam essas reduções, falam que essas reduções são prejudiciais ao modelo, mas é um papo para um outro momento, mas vai ter uma alíquota única e alta, então eu vou deixar de pagar, não sei, a depender do município, 2%, 3% de excesso, eu vou agora pagar um bolo de 26%, 27%. A gente não tem alíquota ainda. Tá. Entendeu? Então, eu vou pagar uma alíquota de 26%, 27%, algo nesse sentido. Mas isso faria sentido para a sociedade se ela tivesse uma alíquota menor em outros tributos. Em outros tributos. Aí o gasto tributário dela seria quase o mesmo. E essa é a grande crítica. O meu gasto tributário enquanto faculdade, enquanto centro universitário ou universidade, o meu gasto tributário enquanto pessoa física, ele vai aumentar ou ele vai ser redistribuído em diferentes formas de alíquotas com maior transparência? Ele vai aumentar ou ele vai ser redistribuído? Não, veja, o que é que os relatores e os defensores dos estudos que estão sendo baseados para a reforma estão prometendo? Não vai haver aumento de carga tributária. Os especialistas, e aí posso me enquadrar também entre os especialistas, eu entendo que haverá um impacto tributário significativamente. Por quê? Tributo é custo para o empresário. Portanto, ele vai repassar esse custo para o consumidor, da forma que ele conseguir passar, e, obviamente, isso vai gerar um acúmulo, um aumento no preço das coisas. Então, a ideia é que haja esse aumento e depois isso vá se equalizando, equilibrando e entre num platô. Como foi na URV.
no RV. Um realinhamento de preço na economia, porque nós tínhamos um desalinhamento dos preços relativos, e gastamos ali quase um ano, quase 2, para reencontrar o equilíbrio. Exatamente. A reforma tributária coloca um horizonte de até 50 anos, mas 50 anos é quase insuportável, temos que encurtar esse prazo. E não só isso, é importante destacar que o legislativo brasileiro tem o hábito de prorrogar esses prazos. Mas tem várias. Não vai querer prorrogar esse prazo, quer encurtar o prazo para achar um ponto de equilíbrio. Para achar um ponto de equilíbrio. Mas há nesse contexto uma tendência a, no mínimo, ser 50 anos. Por quê? Porque os entes federados, sobretudo municípios e estados, terão um impacto importante nesse preço. Tá? Então, esse impacto financeiro de arrecadação menor, eles querem que seja suavizado por meio de vários mecanismos de transferência. Ponto importante para quem opera na EAD. Talvez crie-se um modelo diferente. Eu vou deixar de recolher somente na sede e eu vou fazer a tributação origem-destino. Isso, na prestação de serviço. Então, meu aluno está lá no Mato Grosso, eu estou prestando serviço de São Paulo, eu vou recolher uma parte em São Paulo, outra parte no Mato Grosso. Há uma ideia, a gente não sabe como é que vai ser, de novo, porque não tem a lei, há uma ideia de que exista um comitê federativo que vai fazer essa transferência. Então eu pago para um e alguém vai fazer essas distribuições. Fosse um CONFAS. Um novo desenho do CONFAS, mas operativo. Ou até o conselho, aquele comitê gestor do Simples Nacional. É uma Câmara de Compensação. Isso, mais um órgão que vai fazer essa gestão. Então, a gente precisa ver, provavelmente tenha nesse processo todo algumas regras e obrigações acessórias que impactem o dia a dia. Como se fossem disposições transitórias que a gente nem criou ainda. Nem criou. Nós temos aqui na nossa Constituição Tributária as disposições transitórias. Primeira, serão criadas. Segunda, serão criadas. Terceira, serão criadas. Como? Como é que chama? Consuetudinariamente. Consuetudinariamente. Surge um problema, vamos sentar, discutir, botar um band-aid aqui. Surge o outro, vamos sentar, discutir, criar um band-aid aqui. De 6 em 6 meses, vamos tirar o band-aid e fazer uma operação. Nesse do ato das disposições constitucionais transitórias, tem um negócio chamado DRU, que é Desvinculação das Receitas da União. Isso. Essa DRU já está sendo estendida há mais de 20 anos. Sim, eu acompanho. Então a DRU, você sabe, enfim, mais o caminho. Então eu olharia para isso como um alerta, olharia para a carga tributária que vai aumentar, olharia para as novas obrigações que a gente não sabe quais são, mas enfim, é um universo novo que está vindo, a gente espera que simplifique, mas no Brasil a gente não tem muito a cultura de simplificação, espero que ela seja implementada. Então, de novo, é uma área muito regulada, suas entidades, assim por diante. E um terceiro ponto de atenção em relação a essa reforma tributária é que para a 2024, na proposta que foi aprovada o ano passado, se diz que haverá agora uma reforma, a segunda fase da reforma, que é sobre as receitas e rendas, sobre a renda. Então hoje o empresário com finalidade lucrativa, ele apura, paga um imposto na pessoa jurídica, recolhe tudo, o lucro ele distribui para os seus sócios de forma isenta, como dividendos. Dividendos isentos. Existem 2 países no mundo apenas que aplicam esse modelo, Brasil e Estônia. Tá. Então há uma pressão muito grande para que o Brasil passe a tributar o lucro e dividendo. Então isso vai impactar, porque de novo tributo é custo, então vai acabar impactando. Então é um cenário de muitos alertas que a gente tem que continuar em observação e vale a pena para cada alerta a gente voltar, entender o que aconteceu, olhar para a minha operação e ver se isso está sendo impactado. Pegando então o slogan dos escoteiros, sempre alerta. Sempre alerta. Ok, Felipe querido, muito bacana. Tá? Achei muito legal os seus alertas aqui e você pode contar sempre com a Roper, pode contar sempre com os nossos consultores para você ter o alerta e a atitude se ela for necessária. Fechamos? Fechamos. Take 5 aqui. É isso aí. Valeu. Um abraço, querido. Valeu aí. Um abraço. Tem mais Ropercast para você aí, tá? Dá uma vasculhada na rede aí que tem.